Os irmãos estão me ouvindo bem? Vamos abrir a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E aí nós vamos ler até o versículo 11. E aí eu peço aos irmãos bastante atenção na leitura, porque como diz certo irmão, talvez vai ser a hora que o Senhor mais vai falar com você e comigo, na leitura da palavra de Deus. Versículo 3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós lançamos toda a nossa expectativa no Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa noite que o Senhor venha abrir a Tua palavra para nós, Senhor, com graça, com misericórdia. Abra também os nossos corações e a nossa mente, para que não seja, Senhor, apenas mais uma palavra, mais uma reunião, mas que, Senhor, hoje à noite a Tua palavra realmente venha fazer a diferença nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, no ministrar da palavra. Nós somos fracos, mas o Senhor é a nossa força. Nos conduza em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos sobre o nosso crescimento espiritual, sobre a nossa maturidade espiritual. Pedro escreve essa carta com o intuito de ajudar os irmãos no seu crescimento espiritual. Inclusive, ele termina essa carta no último versículo dizendo: crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, irmãos, a época em que Pedro escreve essa carta é uma época muito difícil. É um tempo muito difícil, porque os apóstolos estavam morrendo. Pedro, inclusive, já estava em seus últimos dias. Irmãos, estavam surgindo no meio do povo de Deus falsas doutrinas,
falsos ensinamentos. Homens, falsos mestres, estavam tomando espaço no meio do povo de Deus. E Pedro, então, ele exorta os irmãos sobre o crescimento espiritual, sobre a sua maturidade, a maturidade dos irmãos espiritual. E, meus irmãos, maturidade espiritual não tem nada a ver com a idade que nós temos. Porque, irmãos, você pode ter 20, 30, 40 anos de vida cristã e continuar sendo um menino. Porque maturidade espiritual não quer dizer se você é uma pessoa velha ou não, mas o quanto que Cristo foi formado em mim e você. Nós, irmãos, vamos amadurecendo espiritualmente, crescendo espiritualmente, na medida em que Cristo vai crescendo em nós. Por isso, irmãos, se você tem 30, 40 anos de vida cristã, mas há pouco de Cristo em você, então você não é uma pessoa madura, mas uma pessoa infantil, uma criança. E não se trata também, irmãos, do quanto eu sirvo na igreja. Não se trata do quanto que eu oro, do quanto que eu congrego, do quanto que eu canto, apesar dessas coisas fazerem parte. Mas isso não testifica de que somos uma pessoa madura, mas sim o quanto que Cristo foi formado em nós. Dito isso, irmãos, eu creio que no nosso meio, graças ao Senhor, nós temos algumas pessoas maduras no Senhor. Mas eu penso que nenhum de nós chegamos já à perfeita maturidade. Porque, irmãos, há um homem modelo que é o modelo de maturidade, que é o nosso Senhor Jesus. E eu creio que todos nós temos muitas coisas ainda que aprender com o Senhor. Então, se nós temos o que aprender com o Senhor, então nós precisamos, de fato, crescer na nossa vida espiritual. E Pedro, irmãos, nessa carta é muito interessante, porque ele vai nos mostrar, nos dar alguns ingredientes necessários para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos crescer, sim. Nós precisamos amadurecer. E como então vamos amadurecer? Pedro, então, pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo de Deus, nos mostra alguns caminhos, nos dá alguns ingredientes que cada um de nós, irmãos, precisamos ter para que haja crescimento na nossa vida. Ingredientes que não apenas podemos ter. Esses aspectos que Pedro vai colocar, irmãos, devem abundar nas nossas vidas, para que possamos ser homens e mulheres maduros. Então, havendo esses ingredientes na nossa vida, nós não seremos, irmãos, inativos. Nós não seremos pessoas, cristãos infrutuosos. É muito estranho, irmãos, muito ruim, quando nós olhamos para a vida de algum cristão, de algum irmão, e nós não vemos fruto na vida desse irmão. Nós vemos que a pessoa é uma pessoa inativa. É muito ruim, e algo, irmãos, está acontecendo de errado, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso, para uma vida infrutuosa, que o Senhor nos salvou. Então, algo está acontecendo para que não se desenvolva essa salvação na vida de certos irmãos. Então, Pedro, irmãos, fala muito disso aqui nessa carta, que nós temos responsabilidade com o nosso crescimento espiritual. Imagina, irmãos, se nós fôssemos uma igreja, um povo de Deus, todos nós maduros no Senhor. Imagina quão diferente seria os nossos relacionamentos. Talvez muitos problemas que temos uns com os outros seriam resolvidos. Problemas no nosso meio, problemas de relacionamento em casa, na família, no trabalho. Por quê, irmãos? Porque muitos problemas que temos é pelo fato de sermos imaturos, não é mesmo? Então, irmãos, imagina se todos nós alcançássemos essa maturidade. Então, irmãos, nós vemos que isso acontece ali na igreja, em Corinto. Paulo escreve a carta e nos mostra que ali os irmãos estavam brigando uns com os outros. Apesar daquela igreja ter todos os dons, eles estavam brigando, eles estavam divididos uns com os outros.
Mas o Espírito Santo, irmãos, através da carta de Pedro, vai nos ensinar como alcançar esse objetivo, a maturidade espiritual, vai nos ensinar como crescer. E veja aí, irmãos, a partir do versículo 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Primeiro de tudo, irmãos, antes de Pedro começar a nos falar então dos ingredientes que nós precisamos para o nosso crescimento, ele primeiro vai nos mostrar a base, aonde a gente está fundamentado. Será que nós vamos crescer na nossa própria força, naquilo que nós mesmos, com a nossa qualidade, podemos gerar? Não. Pedro primeiro vai colocar a base para o nosso crescimento. E quem é a base, irmãos? Cristo Jesus é a base. Ele é a base. Pedro fala que em Cristo, nós temos todas as coisas. Todas as coisas nos foram doadas. Isso tudo, irmãos, foi o que Deus fez por nós. Tudo o que nós precisamos para viver uma vida em piedade, Deus já nos deu em Cristo. Irmãos, não adianta a gente tentar fazer uma obra boa fora de Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. Em Cristo nós estamos completos. A graça do Senhor, ela é suficiente para nós. Para todos os desafios que a gente venha a enfrentar na nossa vida, a graça do Senhor é suficiente. Então, Ele é a base para o nosso crescimento. Não somos nós. Não são as nossas boas obras. A base é o Senhor. No versículo 4, Pedro vai dizer: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, irmãos, Pedro começa a falar que em Cristo nós temos tudo. Nós somos coparticipantes da própria natureza divina. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Como é grande isso, irmãos! Do que mais nós precisamos? O Espírito Santo habita em nós. Isso Deus já nos deu. Nós temos tudo isso em Cristo. Então, os primeiros 4 versículos, Pedro começa nos mostrando a base. E ele vai falar, irmãos, tudo o que Deus fez por nós, o que nós temos em Deus. Agora, a partir do versículo 5, Pedro então muda o seu foco e começa a falar também agora o que nós precisamos fazer. Primeiro ele fala tudo que Deus fez, e agora ele começa a falar a nossa responsabilidade para o nosso crescimento espiritual. Porque, irmãos, tem muito cristão que pode achar que, não, Deus fez tudo, não, vou ficar aqui de boa, que agora o Senhor vai fazer o resto por mim. Não, irmãos, a nossa vida cristã não é uma vida irresponsável. Nós temos responsabilidade. Cada um de nós temos responsabilidade com o nosso crescimento espiritual. Senão, irmão, a gente vai viver a vida toda imaturo, infantil. Por isso que Paulo fala aos Coríntios: olha, eu não posso dar alimento sólido para vocês, vocês não crescem, vocês estão aí brigando uns com os outros. Mas nós precisamos crescer, irmãos. E eu e você, nós temos responsabilidade no nosso crescimento. Nós, irmãos, não estamos falando de salvação. A gente sabe, né, que a salvação, ela é pela graça. A salvação, para a gente alcançar, nós não precisamos fazer nada. Apenas crer no Senhor, nessa obra redentora. Ele já fez tudo por nós. Então não é salvação. Mas quando, irmãos, a Bíblia fala de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, há responsabilidade nossa. Então, olha aí o versículo 5. Como o versículo começa: por isso mesmo, vós, não somente Deus, nós também. Primeiro, tudo que Deus fez. Agora, nós. O que nós devemos fazer? Então, agora, Pedro vai colocar alguns ingredientes, alguns aspectos da vida cristã
que deve, irmãos, abundar nas nossas vidas. A gente não pode viver sem esses ingredientes. E aí, continuando o texto, diz assim: reunindo toda a vossa diligência. O que significa, irmãos, a palavra diligência? Como eu disse, a vida cristã, ela não é uma vida irresponsável. Não é uma vida que a gente, deixa para alguns irmãos ser diligente, deixa para o Beto ser diligente. Eu vou viver minha vida, venho para a reunião no domingo, no sábado. Não, irmãos, a vida cristã é uma vida diligente. Diligência fala da gente fazer algum trabalho, fala da gente estar ocupado em algo, sermos dedicados a alguma coisa. Então, depois que a gente crê no Senhor, que a gente recebe o Senhor agora vai começar a nos ensinar que nós precisamos ser diligentes em alguns aspectos da nossa vida, compromissados, dedicados. Veja, irmão, a nossa vida natural, as coisas naturais. Quando a gente põe uma meta para bater, ou eu quero alcançar esse objetivo, irmãos, a gente não alcança o objetivo de qualquer forma. A gente é diligente com as nossas coisas. Quando temos uma meta, irmão, a gente acorda cedo, não é mesmo? A gente dorme cedo, a gente se prepara, é diligente com as nossas coisas para poder alcançar a meta que nós estabelecemos. Essa, irmãos, é a vida natural. E nós dificilmente vamos alcançar êxito na nossa vida profissional, estudantil, se a gente não for diligente. Não tem como. Se você andar descompromissado, você não vai alcançar nada na vida. Então, é assim na nossa vida natural. Agora imagine, irmãos, todos nós, eu creio, nós queremos reinar com o Senhor. Nós queremos participar do reino do Senhor. E para isso, irmãos, precisamos ser diligentes com a nossa vida com o Senhor, com a nossa devoção ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, ser irmãos compromissados com o Senhor. Porque, irmãos, nós não fomos salvos para viver uma vida de qualquer maneira. O sangue precioso do Senhor foi derramado. E quando o Senhor derramou aquele sangue, Ele nos comprou para Ele mesmo. E agora, antes nós éramos servos de nós mesmos, servos do mundo. Com o seu precioso sangue, Jesus nos comprou para Ele. Agora nós devemos viver para Ele, sermos dedicados a Ele. Então, irmãos, de forma alguma nós podemos achar que uma vida de reunião apenas seja uma vida normal, seja essa vida que o Senhor quer que a gente viva. Não, precisamos, irmãos, ter diligência. Na história da igreja, nós não vamos encontrar homens e mulheres verdadeiramente de Deus que não tenha sido diligente com a sua vida com Deus. Continuando aí, irmãos, versículo 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Então aqui Pedro começa a nos falar de alguns ingredientes que nós precisamos ter, que precisa abundar nas nossas vidas, se nós queremos crescer. E nós precisamos ser diligentes nesses ingredientes. Vocês lembram ali do óleo da unção que Deus fala para Moisés? Aquele óleo tinha alguns ingredientes ali, que quando misturados, esses ingredientes, subia aquele cheiro da unção. É a mesma coisa, irmãos. Pedro está falando, olha, na vida de vocês precisa ter esses ingredientes, para que, havendo esses ingredientes na vida de cada um de nós, vai subir, irmãos, aquele bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Irmãos, quando a gente depara com uma pessoa que tem esses ingredientes aqui, irmãos, que prazer que é estar perto dessa pessoa. A pessoa exala o Senhor. A pessoa cheira o Senhor, o cheiro de Cristo. Irmãos, se nós não tivermos esses aspectos aqui na nossa vida, que cheiro nós vamos ter? Vamos ter cheiro de carne, cheiro de mundo,
Então, irmãos, associai com a vossa fé a virtude. E a palavra virtude aqui, no português, ela é difícil de ser traduzida ou ter mais associações a ela, mas no grego essa palavra, ela leva a compreensão de que é uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem valor, que tem valentia. Essa é o significado da palavra virtude. Vocês lembram ali quando Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Virtude é a palavra, corajoso. Essa palavra era muito usada, irmãos, em ambientes militares, para identificar um soldado que era muito corajoso, muito ousado, que não tinha medo, valente. Então, esse soldado era identificado pela palavra virtude, corajoso. Então, de formas bem simples, irmãos, nós não podemos ter uma fé medrosa, tímida. Nós precisamos ter uma fé corajosa. A palavra conta, vocês lembram ali o texto ali dos 12 espias, quando vão espiar a terra, está em Números, capítulo 13, depois os irmãos leem lá. Deus fala para Moisés, chega até ali, mostra para Moisés a terra prometida, e aí Moisés separa um homem de cada tribo, 12 homens, e vão lá espiar a terra que Deus já havia dado para eles. Deus já havia falado, olha, eu vou dar uma terra para vocês, pode ir lá, a terra é de vocês. E aí 12 espias vão lá. Os irmãos lembram da história? Quando voltam, 10 deles começam a falar mal da terra, ser medrosos, começaram a ver as dificuldades que tinham ali para poder invadir, tomar aquela terra. E aí, irmãos, o que acontece? A fé medrosa daqueles 10 espias, irmãos, derrubou toda aquela geração. Nenhuma daquelas pessoas, exceto Caleb e Josué, entraram na terra. A falta de fé, a falta de coragem, a falta de valor, de valentia, de confiar na palavra de Deus, fez com que todo o povo perecesse no deserto. Então, irmãos, veja como é importante, porque parece que a fé, a falta de coragem, pode, irmãos, destruir a fé dos outros, pode desanimar os outros. Você já teve com uma pessoa que é medrosa, que não tem coragem para nada, que vê só o lado ruim das coisas? Irmão, aquilo te afeta de uma forma que, se você não estiver bem firmado, você entra nesse caminho também. Nossa, é verdade, a coisa está difícil mesmo. Meus irmãos, precisamos acrescentar à nossa fé coragem, virtude. Veja o tempo em que a gente tem vivido. Que dias difíceis, irmãos, que a gente tem vivido. Leis, os irmãos têm visto, sido aprovadas, leis que a gente abomina, umas coisas terríveis, irmãos. Parece, eu penso assim, quando a gente vê essas coisas, não está tendo mais lugar para o crente nesse mundo. Veja, irmãos, como os dias são difíceis, juízes que não julgam retamente, governos que são a favor de acabar com a família tradicional. Que tempo difícil, irmão. Mas nós não podemos viver esses tempos uma vida medrosa, uma fé medrosa, tímida, sem coragem. Porque, irmãos, apesar de todas essas coisas estarem acontecendo à vista dos nossos olhos, apesar de que todas essas tragédias, esses governos corruptos, irmãos, que vão contrário à nossa fé, Deus não perdeu o controle da história. Irmãos, nada que acontece nesse mundo foge do controle de Deus. Nada, irmãos. Por mais a gente vê uma lei aí, nossa, e agora o que vai acontecer? Irmão, Deus não perdeu o controle de nada. De nada. E se Ele não perdeu o controle, irmãos, nós não precisamos ser medrosos. Nós podemos ter coragem nesse mundo. Coragem. Coragem para pregar o Evangelho, irmãos. Por mais que o Evangelho esteja sendo ridicularizado nos nossos dias, irmão, se o Senhor te der uma oportunidade de falar do Evangelho para alguém, coragem, fala do Evangelho.
O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. Irmãos, coragem. Coragem até mesmo para entregar a nossa vida, se ela for pedida. Se chegarmos dias tão difíceis, que for requerido a nossa vida, se for requerido, irmãos, a gente morrer por causa do Senhor, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos acrescentar coragem à nossa fé. Como um soldado que vai para a guerra, e ele vai, irmão, disposto a morrer pela sua nação, disposto a morrer porque ele tem um propósito, ele tem uma causa. Vocês lembram ali da história de Davi? Uma história muito interessante, irmãos. Davi, em 2 Samuel capítulo 15, diz que Davi tem sede, né? E aí ele suspira: quem me dera beber a água da fonte que jorra ali junto à porta de Belém. Vocês lembram dessa passagem? E aí, irmãos, 3 valentes de Davi, eles ouvem o sussurro de Davi, e aí eles invadem lá o acampamento dos filisteus, pega a água, volta e entrega a água para Davi. E Davi, irmãos, é uma figura de Cristo no Velho Testamento, uma figura do rei que vai vir para reinar. Então esses valentes, irmãos, eles vão lá, pegam a água, trazem para Davi. Davi não bebe, ele não quis beber, ele pega aquela água, derrama a água no chão como libação ao Senhor. História muito bonita, irmãos. E é muito interessante porque Davi, que é uma figura de Cristo, ele tem um desejo, e existem pessoas que estão ali prontas para realizar o desejo de Davi. E o que isso significa, irmãos? Coragem. Aqueles homens arriscaram a vida para realizar um desejo de Davi. Imagina, irmão, se o Senhor fala para cada um de nós hoje, fala assim: a minha vontade para você hoje é essa. Eu quero que você faça isso. Essa é a minha vontade para você. O que o Senhor, irmãos, espera de nós como resposta? Coragem, valentia para fazer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Então, irmãos, Davi, ele não toma aquela água, porque de certa forma aquelas pessoas, aqueles valentes, arriscaram a vida. Eles invadiram aquele exército ali, pegou aquela água. Então Davi acha que aquela água é sagrada demais para ele beber. E aí ele diz algo parecido, ele diz assim: olha, eu não sou digno de beber essa água, eu não sou digno desse sacrifício. Mas, irmãos, o Senhor é digno do nosso sacrifício, Ele é digno da nossa vida, Ele é digno da nossa coragem, Ele é digno. Eu lembro de uma história, eu contei isso para os irmãos, uma história de um menino de 12 anos de idade. Ele tinha sido preso na Rússia, eu penso, e estava sendo requerido dele negar a sua fé em Jesus Cristo. Foi preso por causa do Evangelho. E aí, irmãos, o soldado fala para aquele menino, fala assim: você não sabe que eu tenho coragem, que eu tenho poder para tirar a sua vida? E aí o menino responde: e você não sabe que eu tenho coragem de entregar a minha vida? Irmãos, coragem. Acrescentai à vossa fé virtude. Coragem. Precisamos, irmãos, ter coragem. Olha agora um outro exemplo do Novo Testamento. Abram lá comigo Filipenses capítulo 2, versículo 29. Paulo aqui, nesse texto, está falando de Epafrodito. Ele diz assim: recebei-o, pois, no Senhor, versículo 29, Filipenses 2, 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele
às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo fala, irmãos, que a igreja tinha que receber Epafrodito com honra, honrar homens como Epafrodito. Por quê? Versículo 30, se dispôs a dar a própria vida. Que forte, irmãos, essa palavra. Epafrodito não deu apenas o seu domingo para o Senhor, não deu apenas uma oferta. Epafrodito se dispôs a dar a própria vida. Ele estava disposto a morrer por causa do serviço ao Senhor. Um exemplo, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas esteve disposto a dar a vida, deu a sua vida para nos resgatar para Ele mesmo. Irmãos, o Senhor não espera nada menos que isso das nossas vidas. Precisamos estar dispostos a dar a nossa vida ao serviço ao Senhor. Acrescentai à vossa fé coragem. Irmãos, sem coragem, uma fé medrosa, uma fé tímida, como que a gente vai dar a nossa vida para Ele? Voltando aí, irmão, 2 Pedro. Então, virtude, primeiro ingrediente que precisamos. E nós precisamos ser diligentes, irmãos, em acrescentar esse ingrediente na nossa vida. Virtude, para o nosso crescimento espiritual. Versículo 5 diz assim: com a virtude, o conhecimento. É muito interessante, irmãos, Pedro colocar conhecimento logo após virtude, coragem. Por quê? Porque é muito perigoso a gente ter coragem, a gente ter ousadia sem ter conhecimento. É muito perigoso. Conhecimento, irmãos, é muito importante, porque senão nós podemos ser uma pessoa ousada, mas desequilibrada. É o que nós temos visto muito no meio do povo de Deus, pessoas com muita ousadia, e isso de fato é exemplar. Mas, irmãos, a gente vê tanta falta de conhecimento, e aí vira uma bagunça, vira uma coisa tão desequilibrada. Irmãos, nós precisamos de coragem com conhecimento. Existem, irmãos, várias maneiras de adquirir o conhecimento, e eu queria citar apenas duas: leitura da palavra e ensino da palavra. Leitura e ensino. Irmãos, talvez a exortação que nós mais recebemos na nossa vida cristã é sobre a importância de nós lermos a palavra, não é mesmo? Quantas vezes, irmãos, Beto subiu aqui, o Natal já subiu aqui, outros irmãos subiram aqui e nos exortou: irmãos, precisamos ler a Bíblia. Irmãos, todo dia nós precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia. Irmãos, essa exortação, eu creio que nós vamos recebê-la até a volta do Senhor. Porque, irmãos, é uma maneira de nós adquirirmos conhecimento através da leitura da palavra. É isso que Paulo exorta Timóteo. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, diz assim: Timóteo, até que eu volte, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aplica-te à leitura. Paulo exortando a Timóteo. E eu creio que o Senhor, Ele pode também tomar essas palavras de Paulo emprestadas e falar, irmãos, para cada um de nós. Até que eu volte, aplica-te à leitura. Até quando nós devemos ler a Bíblia? Eu já li a Bíblia toda, eu não preciso mais ler. Eu já li ela uma vez, eu já conheço a Bíblia. Irmãos, certo pregador, que ele fez um estudo da Bíblia inteira. Ele fez um estudo da Bíblia toda. Foi perguntado para ele: o quanto você conhece a Bíblia? E ele respondeu: só a capa. Interessante, irmãos. Irmãos, nós precisamos da leitura da Bíblia até que o Senhor volte, nos dedicar a ela. O irmão diz que se nós lermos 15 minutos de algum livro até o final, por dia, até o final do ano, nós teríamos lido
na faixa de 30 livros. O Estevão uma vez... Oi? 12 capítulos, 12 minutos. Quantas vezes daria para ler a Bíblia toda em um ano? Se nós lêssemos 12 minutos, o Estevão uma vez compartilhou aqui, eu não lembro quantas vezes, mas eram muitas vezes, irmãos. Irmãos, precisamos acrescentar à nossa fé conhecimento. E o conhecimento, irmão, não vem por osmose. Sabe o que é osmose? A gente para assim e ele vai entrando na nossa cabeça. Não, nós precisamos, irmãos, a responsabilidade nossa quanto ao conhecimento, nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus. Ser diligente, irmão, nós precisamos ser diligentes quanto à leitura. Nós vivemos um tempo estranho, um tempo em que a palavra de Deus tem sido atacada. A palavra tem que ser atualizada, porque está meio desatualizada. Olha o que dizem. Estão dizendo por aí que o Velho Testamento já não serve mais, só os 4 evangelhos ali tá bom, ou talvez só o Novo Testamento já tá bom, o Velho Testamento não precisa mais. Irmãos, olha o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura, toda ela, não é só o Novo Testamento, não é só os evangelhos, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmão, como que eu vou ser habilitado para a obra de Deus se eu desconsidero o Velho Testamento? Isso vai contra a palavra. Não tem jeito, irmãos, nós precisamos de todos os livros. Nós precisamos de toda a palavra. Todos nós, irmãos, precisamos meditar nela, de Gênesis a Apocalipse. Sabe aqueles textos que a gente às vezes é difícil de ler? Nós precisamos dela. Nós precisamos. E outra forma, irmãos, da gente adquirir o conhecimento, através do ensino da palavra. E a gente vive um tempo, como eu disse, estranho, porque até mesmo no meio do povo de Deus, há homens e mulheres cristãos, irmão, que desprezam o ensino da palavra, menosprezam o ensino. Você já ouviu isso? Não tem muito ensino. A gente não precisa, né, Natal? Para que tanto ensino, Natal? Não precisa de tanto ensino assim, irmãos. Muito cuidado. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos desprezam. Irmão, se você é uma pessoa, é um irmão que passou isso na sua cabeça, nossa, mas o Samuel vai subir de novo, estudar Daniel. O Natal vai subir de novo, né, Natal? Estudar 1 João. Irmãos, se você despreza, menospreza isso, a Bíblia te chama de louco. Muito cuidado, irmão. Nós precisamos de ensino. E Deus estabeleceu pessoas para que nos ensinem. Vamos abrir, irmãos, em Efésios, capítulo 4, versículo 11, um texto muito conhecido. Porque Deus chamou alguns tipos de pessoas, separou algumas pessoas para nos ensinar. Efésios 4, versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então veja, irmão, se a gente quer servir o Senhor,
de forma correta, se nós queremos servir o Senhor de forma madura, nós precisamos desses irmãos que nos ensinam a palavra, que Deus separou para nos ensinar. Para quê? Para a gente poder crescer, nos aperfeiçoarmos, para que o nosso serviço seja agradável ao Senhor. Senão a gente vai ficar fazendo um monte de coisa, irmão. Se a gente desprezar esse tipo de ensino, esses irmãos, irmão, a gente quer fazer a obra de Deus, mas faz da nossa maneira, não da maneira que Deus se agrada. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmão, se nós não tivéssemos esses queridos irmãos que nos ensinam aqui a palavra, meus irmãos, o que seria de nós? Nós seríamos levados por qualquer vento de doutrina. Está tendo um negócio lá, Deus está lá, vamos lá. Não, mas agora Deus está ali, e vamos lá. E ficava como menino, agitado. Não, irmãos, nós precisamos do conhecimento. E o conhecimento vem pelo ensino da palavra também. Irmãos, eu me sinto particularmente, creio que também esse é o sentimento dos irmãos, eu me sinto muito privilegiado de estar aqui com os irmãos, porque a gente é tão bem alimentado há tantos anos, né, irmão? Eu creio que cada um de nós podemos testificar quantos anos temos irmãos que têm se dedicado à palavra para nos alimentar, para que a gente possa crescer na nossa vida. Irmãos, se não fossem esses irmãos, talvez eu seria um menino o resto da vida. O Senhor separou alguns irmãos para nos ensinar a palavra. Aqueles jovens, tem alguns jovens aqui de 30 até 40 anos, tem alguns aqui, os irmãos vão lembrar, reunião de jovens há uns anos atrás, bem diferente do que nós vemos hoje em dia, né? Natalzão aqui, do jeitão dele, estudando a palavra, Cântico dos Degraus. Natal lembra, né, Natal? Cântico dos Degraus, sistematicamente estudando com os jovens. Os capítulos aí de Salmo, a partir do 120 até 134. Cântico dos Degraus. Irmãos, nós somos muito abençoados por esses irmãos. Quão abençoados nós somos pelo ensino da palavra. De forma alguma, irmãos, nós podemos desprezar o ensino, porque é pelo ensino, pelo conhecimento das Escrituras que nós seremos guardados. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o texto que todos os irmãos conhecem: o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Por que, irmãos, que nós vemos cristãos infrutuosos, cristãos inativos? Porque falta conhecimento. Porque nós não somos diligentes quanto à busca pelo conhecimento. Outro texto, irmãos, voltam aí para Provérbios capítulo 1. Eu estava lendo esse texto, eu achei muito impactante. Eu comentei também com a minha esposa em casa, e o Senhor, nesse versículo aqui, o Senhor me chamou muito a atenção, me exortou bastante, porque eu me vi nesse versículo, e eu creio que alguns irmãos também vão se ver aqui. Versículo 22 diz assim, Provérbios capítulo 1, 22: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Irmão, eu fui pesquisar, eu não sabia o que significa a palavra nécio. E uma das traduções dos significados da palavra nécio é estúpido. Que forte! A palavra fala assim: até quando, ó estúpidos,
amareis a estupidez. Sabe por quê, irmãos? Que muitas vezes nós não adquirimos o conhecimento e nós não crescemos na nossa vida espiritual porque nós perdemos muito tempo em coisa estúpida, em coisas que não vai nos trazer benefício algum, não vai nos trazer crescimento algum na nossa vida espiritual. Tanto tempo, irmãos, e essa repreensão é para mim também. Tanto tempo, irmão, gasto em coisas inúteis, em redes sociais, em televisão, em filmes, em séries, em futebol, tantas coisas, nada que essas coisas, irmãos, podemos ter, mas, irmãos, tem certas coisas que estão governando a nossa vida, que estão virando um ídolo na nossa vida, e a pergunta é: até quando? Até quando nós ficaremos envolvidos com essas coisas? Irmãos, que essa pergunta venha com uma flecha no nosso coração, porque, irmão, se você se sente assim, que hoje seja o dia da virada, que hoje seja o dia em que você deixa de gastar tanto tempo em coisas estúpidas, e esse tempo que você gasta ali na TV ou no celular, qualquer outra coisa, irmão, você possa dedicar também ao Senhor, porque, irmãos, coisas lícitas têm tomado o nosso coração, não é assim? Toma o meu, irmão. Toma o meu. Hoje, irmão, que essa realidade possa mudar. Senhor, que o Senhor venha de encontro ao nosso coração. Acrescentai a vossa fé conhecimento. Vamos voltar aí, irmãos, para 1 Pedro, 2 Pedro, perdão. Então, o primeiro ingrediente: virtude, coragem, conhecimento. E agora o terceiro ingrediente: com o conhecimento, versículo 6, ainda está no 5, né? Ou no 6, eu não pus aqui. Versículo 6, com o conhecimento, o domínio próprio. E depois de Pedro falar da ousadia, falar da coragem, da virtude, depois que Pedro fala do conhecimento, que nós precisamos acrescentar a nossa fé, conhecimento, leitura da palavra, dedicar ao ensino da palavra, amar o ensino da palavra, agora Pedro vai falar de nós, e começa a falar de nós mesmos. E esse, irmãos, é um ingrediente muito interessante, muito importante, porque fala sobre o domínio que nós temos que ter de nós mesmos. Geralmente, irmãos, a gente pensa que o problema está no outro, ou o problema está no mundo, ou o problema está nas outras coisas. Por isso que tem muitos monastérios, e a pessoa pensa: não, eu vou me separar da sociedade, porque a sociedade é pecaminosa, e eu vou me dedicar aqui à santidade. Você vai para o monte, aí fica lá, mora lá, vive lá. Mas, irmãos, o maior problema está dentro de nós. Por isso que muitas pessoas pensam: o dinheiro é um problema. O dinheiro não é um problema não, irmão. O amor ao dinheiro é um problema. O coração avarento é um problema. O dinheiro é nulo. O dinheiro nós usamos ele para abençoar os irmãos. O grande problema, irmãos, está em nós. Então veja, que interessante, irmãos, que quando nós começamos a acrescentar na nossa fé coragem, virtude, quando nós começamos a nos dedicar na palavra, na leitura da palavra, quando nós começamos a amar o ensino da palavra, irmãos, um dos primeiros efeitos que o Espírito Santo vai gerar na nossa vida é que o Espírito Santo vai começar a governar a nós mesmos. E aí nós vamos ter domínio próprio. Domínio próprio é um governo do próprio Senhor Jesus nas nossas vidas, nos nossos atos, nas nossas atitudes. Então, irmãos, a verdadeira espiritualidade não é aquela espiritualidade onde a pessoa perde o controle. Você já viu? Tipo, nossa, e perde o controle, fica doido. Não. A verdadeira espiritualidade é quando nós controlamos a nós mesmos. Dizia um irmão muito interessante, irmão. O irmão fala assim: ser verdadeiramente cheio do Espírito Santo não é falar muitas línguas, é controlar a língua.
Às vezes a gente pode buscar, irmãos, é um dom do Senhor. Nós podemos buscar esse dom, mas ser cheio do Espírito Santo também é controlar a nossa língua. E isso é difícil, porque a gente gosta de falar muita coisa, tanta coisa, mas a gente pode achar, nossa, o irmão fala em línguas, hein? Cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo, mas também controlar a língua é ser cheio do Espírito Santo. Governo, irmão. Se você tem domínio próprio, se o Senhor governa a sua vida, você vai ter domínio nos seus olhos, na sua língua, no seu ouvido, nas suas vontades pecaminosas. Nós teremos governo sobre elas. Veja, irmão, a vida do apóstolo Paulo. Em Coríntios, ele vai nos dizer como que ele tratava com essa situação de domínio próprio, como que ele tratava com ele mesmo. Ele não era um cristão desenfreado. Abram lá comigo 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 23. 1 Coríntios 9, 23. Diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo o atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele começa dizendo: tudo faço por causa do Evangelho. Interessante, tudo faço, tudo. Paulo não fazia algumas coisas por causa do Evangelho. Tudo que Paulo fazia era para o progresso do Evangelho. É interessante, irmãos. Uma vez eu estava vendo um compartilhado do irmão. Ele era um jovem pregador, e um irmão pregador de 80 anos foi falar com esse jovem. Falou assim: irmão, você precisa fazer academia. E aí aquele jovem: que isso? E aquele irmão de 80 anos fazia academia. E aí ele falou assim: você precisa fazer academia. Sabe por quê? Você vai lá, faz uns agachamentos, pega ali uns pesos, se exercita, corre alguns minutos durante o seu dia. Porque, irmãos, quando nós fomos chamados para compartilhar a palavra numa conferência, e você vai ter que falar ali 5, 6 horas durante um fim de semana, isso não vai ser cansativo para você. Tudo faço por causa do Evangelho. Interessante, irmão. Depois, ele compara a vida cristã como a vida de um atleta. Quando a gente olha, irmãos, para a vida de um atleta de alto rendimento, ele é uma pessoa muito dedicada, muito disciplinada, muito diligente em todas as áreas da sua vida, para que ele consiga performar. Ele não é descuidado, ele não vive uma vida relaxada. Todo atleta é disciplinado. Em tudo, o atleta se domina através da disciplina. Então, irmãos, se nós queremos ter uma vida governada pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser pessoas disciplinadas. E isso é muito difícil, ter ali um padrão de vida disciplinado, todo dia, a mesma coisa, irmão. Isso, a disciplina nos faz ter domínio próprio. Disciplina, irmão, na nossa vida de oração. Disciplina na nossa vida de leitura. Falta tempo. Nossa, como disse Samuel uma vez, tempo é questão de prioridade. Mas a gente gosta de dar essa... Eu gosto pelo menos de dar, não sei os irmãos, mas eu já dei muito essa desculpa. Nossa, eu trabalhei demais, estou morto, não dou conta não, vou ficar quietinho. Irmãos, disciplina.
Precisamos ser disciplinados quanto à nossa vida de devoção ao Senhor, quanto ao nosso fechar o quarto e ter aquele momento a sós com o Senhor, todos os dias. Quanto ao nosso congregar, nós precisamos ser disciplinados, irmão, senão a gente começa a deixar, não, vamos, quando eu tiver afim, eu vou lá estar com os irmãos. Não, irmãos, reunião do povo de Deus é para nós estarmos aqui. Não que a gente não possa faltar, mas faltar à toa não, irmãos, aí é triste. Precisamos acrescentar à nossa fé domínio próprio. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes o tempo nos domina. Às vezes as coisas inúteis nos dominam, não é mesmo? O nosso trabalho nos domina, os nossos afazeres nos dominam, o dinheiro nos domina. Acrescentai à vossa fé domínio próprio. Talvez esteja passando aí na sua mente alguma área da sua vida que você ainda precisa ter domínio. Para mim, irmão, particularmente, isso aqui, talvez seja para os irmãos também, isso aqui é um grande problema. Para mim é um grande problema. Eu preciso avançar no Senhor. Porque, irmão, a gente pega o celular e o celular é uma bênção. Tem muita coisa boa aqui. A gente consegue ver vídeos de pregações, a gente consegue falar com irmãos queridos. Eu falo com a minha mãe mora no outro lado do mar, lá na Europa. Eu consigo falar com ela a hora que eu quero, que bênção. Mas, irmãos, às vezes a gente pega esse negócio aqui para ver um negócio, não passa 1 hora, 2 horas, nem viu. Mas para ler a palavra 1 hora, irmão, soa sangue para ler, não é? Mas para o celular, é terrível, irmãos, terrível. Isso aqui é uma coisa terrível. E nós precisamos, irmãos, ser disciplinados. Eu estava tendo uma comunhão uma vez com um irmão, e aí a gente está gostando de jogar tênis, né? O esporte bom é tênis, viu? E aí o irmão estava contando para mim, falou: Gerson, eu vou ter que parar de jogar, porque eu empolguei demais. E eu ia jogar e ficar 4, 5 horas jogando, e não queria parar de jogar. E eu vou ter que parar de jogar. E é interessante, irmão, porque não tem problema no tênis. O tênis não é o problema. Ver o futebol não é o problema. Usar o seu celular não é o problema. O problema, irmão, quando essas coisas começam a dominar seu coração. Aí é um grande pecado, não é? Então, irmãos, o único que pode governar as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Ele que deve comandar a nossa vida. Podemos, irmãos, fazer as coisas lícitas, mas o governo de nossas vidas deve ser do Senhor. O nosso coração deve ser totalmente dele. Acrescentai à vossa fé domínio próprio. Irmãos, penso que a gente pode parar por aqui. Passou. Pelo menos esses 3 aspectos que vimos hoje: virtude, coragem, conhecimento, domínio próprio. O meu desejo, irmãos, a minha oração é que esse assunto não seja apenas entendido por nós, mas que a gente venha procurar adquirir essas coisas. Porque, irmãos, às vezes a gente ouve uma palavra, poxa, foi bom, hein? Entendi tudo, e sai daqui e continua a mesma coisa. Irmão, esse não é o foco. O foco é a gente procurar viver essas realidades. Se, irmão, você tem fé, e creio que todos nós temos fé, procure com diligência ter coragem, ter virtude, para sua fé ser uma fé corajosa diante dos desafios que vier da vida. Precisamos ter coragem. Se nós temos essa ousadia, temos essa coragem, então, irmãos, que sejamos diligentes, para que a gente possa procurar ser diligente no conhecimento, em adquirir o conhecimento, buscar o conhecimento pela leitura da palavra, amar o ensino da palavra. E se a gente, irmãos, tem esses 2 ingredientes, que o Senhor possa de fato continuar trabalhando em nós, para que possamos ter domínio sobre nós mesmos, domínio sobre as nossas emoções, sobre os nossos prazeres, sobre os nossos olhos, sobre o nosso corpo. Domínio próprio. E como nós dissemos no início, né, irmãos? Às vezes a gente pensa assim, não, mas é difícil, como é que eu vou ter isso? Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus.
Nós não estamos sozinhos. Se a gente ouve essa palavra e pensa, não dá para mim, irmãos, para você não dá mesmo não. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso ajudador todos os dias. Quando você estiver cansado, Senhor, eu estou tão cansado para ler a palavra, mas me ajuda, Ele vai te ajudar, meu irmão. Ele vai te auxiliar, Ele vai te dar força. Isso acontece conosco. Que o Senhor, irmãos, nos ajuda. Nós temos tudo nele, para o nosso crescimento espiritual. Tudo que precisamos, temos nele. Amém? Senhor, nos ajude, em nome de Jesus.